Olá, pessoal. Vamos para a última parte, então, da nossa aula, que são basicamente as conclusões, né? Então, o que nós falamos até agora é para chegar nesse momento em que eu vou mostrar para vocês um manifesto de vários pesquisadores desse campo das relações mente-cérebro, né? Vários pesquisadores que utilizaram recursos de neuroimagem para fazer as suas investigações. São expoentes aqui do campo de saúde, espiritualidade, estudos de neuroimagem, que se reuniram para publicar esse manifesto, né, que foi publicado no periódico Explore, no ano de 2014. Tá? Vocês vejam aqui o Mário Borregar, Gary Schwartz, a Liza Miller, Larry Dossey, o Alexander Moreira, que eu apresentei para vocês, e vários outros que não são propriamente autores, mas subscrevem esse manifesto, né, que são as conclusões desse grande número de cientistas, de pesquisadores que reconhecem nessas experiências não explicadas pela visão convencional que é preciso mudar essa visão convencional, é preciso ampliar a hipótese explicativa das relações mente-cérebro, contemplando elementos que hoje são marginalizados e não fazem parte da visão dominante, né? Eu vou ler cada ponto desse manifesto. Ele é curto, mas ele é muito interessante porque são todos os elementos assim expostos de uma maneira muito clara a respeito dessa nova possibilidade de visão da ciência como um todo e das relações mente-cérebro. Tá? Vamos ver um por um. Esse manifesto é dividido por itens, né? São, se eu não me engano, 18 itens, e vamos passar por eles a título de conclusão, né, desse nosso encontro de sexta-noite. Bom, número 1, então. A visão de mundo da ciência moderna é essencialmente o resultado de pressupostos intimamente associados com a física clássica, a física newtoniana. O materialismo, a ideia, a crença de que a matéria é a única realidade, é um desses pressupostos. Outro pressuposto relacionado é o reducionismo, a noção de que as coisas complexas podem ser entendidas, reduzindo-as para interações entre suas partes, ou as coisas mais simples, mais fundamentais, como as minúsculas partículas materiais, né? Os átomos. Durante o século XIX, estes pressupostos se estreitaram, tornando-se em dogmas e levando a um sistema de crenças, um sistema de crença ideológica que tem sido chamado de materialismo científico. Este sistema implica a crença de que a mente não é nada mais do que a atividade física do cérebro e que nossos pensamentos não podem ter nenhum efeito sobre o nosso próprio cérebro ou corpo, sobre nossas ações ou sobre o mundo físico, né, o mundo material, o mundo observável. 3. A ideologia do materialismo científico tornou-se dominante na academia durante o século XX. Tão dominante que uma maioria de cientistas começou a acreditar que ele estava baseado em evidências empíricas bem estabelecidas e representavam a única maneira racional para se ver o mundo. Então, ele está trazendo um background aqui, né, um histórico. Os métodos científicos baseados, número 4, na filosofia materialista foram muito bem sucedidos,
não só para aumentar a nossa compreensão da natureza, mas permitindo maior controle e liberdade através de avanços tecnológicos. No entanto, o domínio absoluto do materialismo prático na academia restringiu e prejudicou seriamente o desenvolvimento do estudo científico da mente e da espiritualidade. A fé nesta ideologia científica, como o único quadro explicativo da realidade, levou a se negar a dimensão subjetiva da experiência humana. Isso levou a uma compreensão gravemente distorcida e empobrecida de nós mesmos e de nosso lugar na natureza. O materialismo tem dificultado o estudo científico da mente, da espiritualidade. A mudança de uma ciência materialista para uma pós-materialista, que é então a proposta desses pesquisadores, pode ser de importância vital para a evolução da civilização humana. Pode ser mais relevante do que a transição do geocentrismo para o heliocentrismo. A ciência é essencialmente uma abordagem não dogmática e de mente aberta, para se adquirir conhecimentos sobre a natureza através da observação, da investigação experimental e da explicação teórica dos fenômenos. Sua metodologia não é sinônimo de materialismo e não deve comprometer-se com qualquer conjunto particular de crenças, dogmas e ideologias. No final do século XIX, os físicos descobriram fenômenos empíricos que não podiam ser explicados pela física clássica. Isso levou ao desenvolvimento, durante os anos de 1920 e início dos anos 1930, um revolucionário novo ramo da física chamado de mecânica quântica. A mecânica quântica tem questionado os fundamentos materiais do mundo, mostrando que os átomos e partículas subatômicas não são realmente objetos sólidos e que não existem com certeza em um lugar e tempo definidos. Mais importante, a mecânica quântica explicitamente introduziu a mente em sua estrutura conceitual básica, para descobrir que as partículas observadas e o observador, o físico e o método utilizado para a observação, estavam vinculados. De acordo com uma interpretação da mecânica quântica, esse fenômeno implica que a consciência do observador é vital para a existência de eventos físicos observados, e que eventos mentais podem afetar o mundo físico. Os resultados de experiências recentes suportam esta interpretação. Estes resultados sugerem que o mundo físico não é o componente único ou principal da realidade, e não pode ser plenamente compreendido sem relacioná-lo com a mente. Os estudos psicológicos têm mostrado que a atividade mental consciente pode influenciar causalmente o comportamento, e que os valores explicativos e preditivos dos agentes causais, como nossas crenças, objetivos, desejos, expectativas, esse universo subjetivo, são muito elevados. Além disso, pesquisas em psiconeuroimunologia indicam que nossos pensamentos e emoções podem afetar significativamente a atividade dos sistemas fisiológicos, por exemplo, o imunológico, o endócrino e o cardiovascular, conectados ao cérebro. Além disso, exames de neuroimagem, de autorregulação emocional, de psicoterapia, de efeito placebo mostram que os efeitos mentais influenciam significativamente a atividade cerebral, tendo, portanto, uma influência causal sobre o cérebro, né? A mente como fator causal nas alterações cerebrais, e não o contrário, ou pelo menos não apenas o contrário, como é a visão convencional. Os estudos dos chamados fenômenos psi indicam que muitas vezes pode-se receber informações significativas sem a mediação dos sentidos ordinários, de modo que transcendam as fronteiras espaciais e temporais habituais.
Esse é um outro tema que eu acabei não incluindo nessa aula, que são as comunicações entre mentes, né? As comunicações psi. Além disso, a pesquisa mostra que podemos influenciar à distância mentalmente em dispositivos físicos e em organismos vivos, incluindo outros seres humanos. A pesquisa psi também mostra que as mentes separadas podem se comportar de maneiras que não são correlacionadas localmente. Por exemplo, as correlações entre mentes separadas, hipoteticamente, não mediadas, não vinculadas a qualquer energia ou sinal conhecido, absolutas, não degradadas como a distância e imediatas, parecem ser simultâneas. Estes eventos são tão comuns que não podem ser vistos como anômalos ou como exceções às leis naturais, mas como indicadores da necessidade de um quadro explicativo mais amplo, que não pode contar com o materialismo. Né? São, por exemplo, as comunicações psi, né? Até como a telepatia. A atividade mental consciente pode ser experimentada durante a morte clínica, devido a uma parada cardíaca. E isto é o que tem sido chamado de experiência de quase-morte. Algumas experiências de quase-morte provaram experimentar percepções verídicas da realidade externa, correspondentes a essa realidade, que ocorreram durante a parada cardíaca. Pessoas que sofreram EQMs também têm sofrido profundas experiências espirituais durante a parada cardíaca. Note-se que a atividade elétrica do cérebro cessa alguns segundos após a parada cardíaca. Os fenômenos psi e as EQMs apoiam a conclusão de que a mente pode existir separadamente do cérebro. Os experimentos controlados em laboratório têm documentado que pesquisadores com habilidades mediúnicas, pessoas que asseguram poder se comunicar com as mentes das pessoas que morreram fisicamente, podem às vezes obter informações muito precisas sobre as pessoas falecidas. Isso permite concluir que a mente pode existir separadamente do cérebro. Alguns cientistas e filósofos, especialmente imbuídos do materialismo, rejeitam o reconhecimento desses fenômenos, porque eles não são consistentes com a sua exclusiva visão de mundo. A rejeição das investigações pós-materialistas da natureza ou a recusa em publicar descobertas científicas importantes que suportam um quadro pós-materialista são contraditórias ao verdadeiro espírito de investigação científica, de acordo com a qual os dados empíricos devem ser sempre tratados de forma adequada. Aqui existe um aforisma que se diz, né, que os fatos têm primazia epistêmica sobre as explicações. Ou seja, mesmo que a gente não entenda os fatos, se eles são fiéis, eles são obtidos através do experimento, ainda que a gente não saiba como explicá-los, eles têm que ser reconhecidos como reais. Né? É isso que os pesquisadores acabam dizendo. Os dados que não se encaixam nas teorias e crenças favoritas não podem ser negligenciados a priori, só por causa de não se enquadrarem nas explicações. Esse desprezo é do domínio da ideologia, não da ciência. É importante entender que os fenômenos psi, as EQMs em paradas cardíacas e as evidências replicáveis de investigadores médiuns credíveis parecem anômalas somente quando vistas através da lente do materialismo. Além disso, as teorias materialistas não conseguem explicar como o cérebro cria a mente e não podem explicar as evidências empíricas mencionadas neste manifesto. Esta falha nos diz que é hora de nos libertarmos dos grilhões e viseiras da velha ideologia materialista para ampliar compreensão do mundo natural e aderirmos a um novo paradigma pós-materialista. De acordo com esse paradigma pós-materialista, então, o que se propõe de mudança? Né? A.
A mente é um aspecto da realidade. A mente faz parte da natureza, tão essencial como o próprio mundo físico. A mente é fundamental no universo e não pode ser derivada da matéria ou reduzida a algo mais básico, né? Então, a mente é um elemento irredutível do universo, ou seja, ela não é divisível, ela não pode ser explicada a partir de elementos menores, né? A partir de suas partes. E ela não é secundária, segundo esse paradigma, à organização e à complexidade da neurobiologia. Há ligações profundas entre a mente e o mundo físico. Os cientistas não devem temer investigar espiritualidade e experiências espirituais, porque eles representam um aspecto central da existência humana, em todas as épocas e em todas as culturas. A mente, a vontade, a intenção, pode influenciar o estado do mundo físico e agir de maneiras não locais, nem limitar-se a pontos específicos no espaço, como o cérebro e o corpo, ou pontos específicos no tempo, como o presente. Como a mente pode influenciar não localmente sobre o mundo físico, as intenções, emoções e desejos de um experimentador não estão completamente isolados dos seus resultados experimentais, mesmo em modelos experimentais controlados e às cegas. As mentes são aparentemente ilimitadas e podem ser vistas de modo a que sugerem a existência de uma única mente que inclui todas as mentes individuais. As experiências de quase morte em parada cardíaca sugerem que o cérebro funciona como um receptor da atividade mental. Ou seja, a mente pode influenciar, ou melhor, a mente pode funcionar através do cérebro, mas não é produzida por este. A EQM ocorrendo em parada cardíaca, junto com a evidência de pesquisadores médiuns, sugerem a sobrevivência da consciência após a morte do corpo, bem como a existência de outros níveis da realidade que são imateriais. Os cientistas não devem temer investigar a espiritualidade e as experiências espirituais, porque elas representam um aspecto central da existência humana. A ciência pós-materialista não rejeita as observações empíricas nem o grande valor das realizações científicas feitas até agora. Esse é um detalhe importante, né? Essa mudança de paradigma, ela não altera em nada o que já foi reconhecido e demonstrado, né? Mas ele amplia a visão, né? Amplia a capacidade explicativa e consegue, então, dar conta de explicar esses novos fenômenos demonstrados, né, pelas evidências, pelos fatos, e também pode explicar, da mesma maneira, tudo aquilo que já vinha sendo demonstrado pela hipótese anterior. Quer dizer, é uma hipótese mais ampla e que inclui os elementos anteriores. Busca ampliar a capacidade humana de compreender melhor as maravilhas da natureza e, no processo, redescobrir a importância da mente e do espírito como partes do tecido central do universo. O pós-materialismo inclui a matéria, que é considerado como um constituinte básico do universo. O paradigma pós-materialista tem implicações de longo alcance. Altera fundamentalmente a visão que temos de nós mesmos, restaura-nos a dignidade e poder como seres humanos e como os cientistas. Este paradigma cultiva valores positivos como o respeito, a compaixão e a paz, ao enfatizar a profunda ligação entre nós e toda a natureza. O paradigma pós-materialista promove a conscientização ambiental e preservação de nossa biosfera. Além disso, não é novo, mas tem sido esquecido durante 400 anos que uma compreensão viva e transmaterial pode ser a pedra angular da saúde e do bem-estar, como tem sido sustentado e preservado na prática antiga do corpo, mente e espírito, tradições religiosas e abordagens contemplativas.
mudança de uma ciência materialista para uma pós-materialista pode ser de importância vital para a evolução da civilização humana. Pode ser mais relevante do que a transição de geocentrismo para heliocentrismo. E assim finaliza, assim fecha esse manifesto pós-materialista de alguns cientistas que lideram, né, esse campo de pesquisas. Bom, é um assunto empolgante, né, que traria muito debate e muitos pontos, né, que podem ser a favor ou contra essa mudança. Mas fico à disposição de vocês para alguma dúvida, alguma troca de ideia que a gente possa fazer a respeito desse tema. Ok? Um bom curso para vocês e um forte abraço.